falando com vocês faz 18 minutos. Tá? Demora até 11 minutos para ocasionar a morte. Esse indivíduo fez todo o processo de produção do laço, amarração do laço, início da asfixia e morte, né? Ou quase morte. Dizem que ele foi socorrido ainda vivo. Ele fez todo esse procedimento sem que ninguém estivesse monitorando esse preso? Essa é a minha pergunta. Se existia monitoramento, aonde estava o policial responsável pelo monitoramento? Por que esse preso de alto valor probatório não estava sendo vigiado? E por que que esse preso não foi devidamente vigiado? É só isso que eu quero saber. Deputado, vou passar a capital paranaense, que Carla Lima e Fabiana Barroso também têm perguntas ao senhor. Tá com você, Carla. Mas o Flávio não tem nenhuma pergunta? This is a song about a sleepy monster. Can it be about a... Flávio, você quer falar mais um pouquinho aí ou posso continuar por aqui? Atrapalhei todo o funcionamento do programa. Viu? Não tem problema nenhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Jeff Chiquini veio hoje aqui e falou sobre um bastidor de que um ex-agente da Polícia Federal estaria preso na mesma cela de sicário e que isso poderia dar a entender que pudesse, inclusive, ser uma tentativa de homicídio. Você acha isso possível? Eu vou esclarecer para vocês como que a gente descobre isso. Qual é a diferença entre enforcamento, tá, e qualquer outra forma de obstrução, seja esganadura, seja, né, qualquer outro sistema? No que foi alegado até o momento em que o indivíduo praticou suicídio, o sentido do laço e a interrupção do laço demonstra que na perícia você vai conseguir compreender exatamente qual foi o ocorrido. Então, o laço foi acionado pelo peso da vítima ou o laço foi acionado por terceiro. Tudo isso é fácil de verificar mediante perícia médica, tá? Exame necroscópico. Não tem como fugir do exame necroscópico. Os sinais são antiquíssimos, isso é fator completamente pacífico na literatura de medicina legal, diferenciar a forma como o laço foi acionado. Se ele foi acionado por terceiros ou se ele foi acionado pelo peso da vítima. Todos os sinais, mais externos e mais internos, vão mostrar exatamente como foi o mecanismo da morte. Eu não tenho dúvida de que isso vai ser esclarecido. Se existe essa informação, então a gente tem que partir do pressuposto que a análise das imagens é ainda mais importante. Diz a reportagem que as imagens já estão em posse do ministro. Aí eu não sei se é verdade, eu estou falando o que eu li na mídia. O nome desse preso que estaria na mesma cela de sicário é Marilson Roseno da Silva. Eu vou passar para a Fabi poder também perguntar para o senhor. Vamos lá. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui conosco. Eu vou tentar falar, porque a quantidade de notícias que a gente está recebendo hoje, por exemplo, né, de envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Bolsonaro sendo chamado de idiota pelo Vorcaro, que é um belo atestado, né, de idoneidade, inclusive, e várias outras notícias, mas a tentativa de colocar a pecha no presidente Bolsonaro, por mais que chegue ali, né, em Hugo Mota, Ciro Nogueira, esse pessoal aí não é novidade. Eu sei que é questão partidária, mas não é novidade que esse pessoal realmente possa estar envolvido com o Vorcaro. Mas pessoas são pessoas, não dá para colocar no mesmo banquinho. Então eu queria te perguntar, em relação ao PL, o Partido Liberal, ou ao grupo de deputados, que eu sei que você faz parte, que é mais aguerrido ao presidente Bolsonaro, quais são as providências agora para colocar a boca no trombone e diferenciar, né, quem é quem nesse jogo de cartas marcadas? Ai, Fabi, ó, você descreveu exatamente o que a gente está sentindo. Então, assim, eu tô fazendo... a minha esposa tá fazendo o Rosário do Frei Gilson, né? E aí eu acabo fazendo aí por paralelo, né? Porque, pô, ela acorda 4 horas da manhã, eu vou acabar acordando também. Então, ontem eu fui dormir, eu acho que era umas 11 horas, e a última notícia que estava acontecendo era esse debate, se o sicário tinha morrido ou não tinha morrido, né? Aparentemente, né, o pessoal falou assim, ele não morreu. Veja, não é que o sicário não morreu ainda, é que o protocolo para declarar uma morte encefálica, que é a morte do cérebro, é um protocolo que demora até 24 horas.
Então, o cara, ele tá morto, ele só não tá declarado morto, que são duas coisas que tem tecnicamente, realmente ele não está morto, né? Você precisa da declaração, mas do ponto de vista prático real, ele nunca vai voltar à vida, né? Então é esse período de definição legal. Por isso que o pessoal estava discutindo ontem, morreu, não morreu? Morreu, tá? Morreu, só falta botar no papel que ele morreu. E para botar no papel depende de um procedimento médico que verifica que realmente o cérebro não tem mais condição de coordenar o sistema circulatório e respiratório de forma adequada. Essa foi a última notícia que quando eu fui dormir era isso. Hoje de manhã já vem toda uma enxurrada. Pra você ter uma ideia, agora há pouco, a PGR arquivou o processo das joias sauditas contra o presidente Bolsonaro, né? Parabéns, né? Demoraram aí 10 anos para fazer o mínimo, né? É um atestado de incompetência, mas tudo bem, vamos lá. O que a gente já fez? Então, ontem à noite, eu já pedi a convocação do ministro da Justiça para que ele explique para o povo brasileiro, na Comissão de Segurança Pública, da qual fui presidente ano passado, hoje sou membro, para que ele explique para o povo brasileiro o que aconteceu nesse caso da prisão do sicário. Eu acho que isso é algo devido, né? Fora isso, a gente agora diligencia junto ao Supremo Tribunal Federal para obter as imagens. O povo brasileiro tem direito de saber o que aconteceu dentro daquela sala. Esse sicário era responsável pelo trabalho sujo do Vorcaro, por aquilo que não se conversa no WhatsApp, por aquilo que não se negocia em texto, por aquilo que se fala pessoalmente. Então, apesar de todas as provas que já foram colhidas até o momento, esse cara era uma mina de ouro para a investigação. O potencial que ele tinha de falar exatamente qual era o tipo de conversa que ele tinha com o Vorcaro é gigantesco. E ele morrendo, quem é que vai falar algo que aconteceu entre duas pessoas? Eu tenho certeza absoluta que o Vorcaro não vai sentar na cadeira e confessar todos os crimes que ele praticou em conjunto com o sicário. Eu tenho certeza absoluta, porque é um comportamento antinatural do ser humano. Então, é muita coisa. A gente está trabalhando pra caramba. Várias medidas já foram tomadas, mas assim, eu não consigo nem prever o que vai acontecer até o final do dia. Até o Dória já apareceu nessa questão, com toda a polidez e sofisticação do calcinha apertada, tá? Então, vai acontecer muita coisa ainda. Deputado, antes de me despedir, queria falar rapidamente com o senhor, antes do nosso quadro Giro Brasil, sobre eleições aqui em São Paulo. 2 cenários. Me parece que a categoria do senhor anda meio frustrada com o governador Tarcísio. Estive conversando com alguns de seus colegas. O governador prometeu ficar ali, colocar a PM paulista, a polícia de maneira geral, técnico-científico, militar, civil, penal, entre as 10 mais bem pagas. Não passou nem perto. Outras questões também que ele prometeu à polícia, em que o senhor citou o ex-governador João Dória, a questão da aposentadoria por tempo de serviço, não fez. Só 2 de vários exemplos. Recentemente, um de seus colegas disse o seguinte: Tarcísio precisa cumprir pelo menos uma das campanhas, uma das promessas de campanha e tentar a reeleição, não sair a presidente. Essa é a primeira pergunta, se essa rixa entre o governador Tarcísio e a polícia pode reverberar na sua reeleição, embora ele tenha bons números em outras áreas, e a corrida ao Senado. Nós trouxemos outros colegas seus, como eu já disse aqui no programa, e cada membro da família Bolsonaro aponta para o candidato de sua preferência ao Senado. Pela minha apuração, Michele Bolsonaro gosta de Rosana Vale. O Eduardo Bolsonaro tem 2 preferências bastante claras, entre elas Gil Diniz, da Assembleia Legislativa, e também Mário Frias, seu colega. E Jair Bolsonaro quer Melo Araújo, que já deu certo no CEAGESP e hoje vice de Nunes. Só essas 2, bem fácil, deputado, para a gente fechar. Tranquilo, coisa pequena. Então vamos lá. Durante a campanha do governador Tarcísio, eu discuti com ele quais eram as demandas da Polícia Civil. Essas demandas, né, tiveram uma resposta. A gente obteve a resposta dele, e isso está gravado em vídeo de campanha, por diversas vezes ele se manifestou. O meu ponto principal em relação à Polícia Civil era a Lei Orgânica da Polícia Civil. A Lei Orgânica da Polícia Civil que está vigente hoje, ela é anterior à Constituição Federal. Ela é da década de 70, é uma legislação draconiana, é uma legislação injusta, que não prevê nem direitos nem garantias para os policiais civis do Estado de São Paulo. Inclusive, ela está em desacordo com a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Foi realizado um trabalho técnico por um grupo de trabalho que não entregou ainda o resultado final. Esse grupo foi reajustado. Hoje, Dr. Gilson, que é o delegado-geral adjunto, faz parte desse grupo de trabalho, e com ele nós esperamos solucionar esse problema até o final do governo, que, né, se encerra no final desse ano. Então, o meu pleito para o governador Tarcísio é que a Lei Orgânica da Polícia Civil seja devidamente atualizada. Ela está em desacordo com a Constituição Federal, ela está em desacordo com a legislação federal já aprovada pela Câmara Federal com o meu voto, que é a Lei Nacional das Polícias Civis,
Isso precisa ser resolvido. Ainda há tempo, tá? Ainda há tempo. A questão salarial é muito importante no estado de São Paulo. Muitíssimo importante. Nós não temos somente o pior salário. Nós temos o pior salário no estado de maior custo de vida. Quando eu entrei na Polícia Civil de São Paulo, o salário era R$ 5.400. Enquanto, ao mesmo tempo, no mesmo ano, um delegado de polícia no Paraná, do outro lado da fronteira, tá, estava ganhando 11, 13 mil reais iniciais, mais do que o dobro. Eu escolhi ser delegado de polícia em São Paulo pela estrutura, pela condição, pela oportunidade que eu estava tendo naquele momento, mas eu sempre tive a expectativa de que o salário, eventualmente, seria corrigido para aquilo que o Estado de São Paulo tem o dever de realizar em relação à remuneração dos policiais civis. Então, o pleito salarial sempre foi uma briga da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, de todos os policiais do Brasil. Por quê? Eu vou deixar bem claro para vocês. Segurança pública não se faz com máquina. Segurança pública não se faz com asfalto. Segurança pública não se faz com casa popular. Segurança pública se faz com policiais. A única forma de entregar a segurança pública é dar para o policial condição de vida e de trabalho. O salário em São Paulo é insuficiente e injusto. Ponto. Quem deve remunerar o policial é o Estado. O Estado tem condições de remunerar o policial de forma justa. Não o faz. É claro, é óbvio. Eu tenho certeza absoluta que o governador Tarcísio sabe disso. Que o salário dos policiais do Estado de São Paulo é injusto, é impróprio. Ele tem o dever de corrigir essa injustiça. Se ele quer planejar essa correção, nós concordamos. O que ele não pode fazer é quedar silente. Foi promessa de campanha. Então, eu sou bolsonarista. Eu trabalhei para o governador Tarcísio na eleição dele, no primeiro e no segundo turno. Eu sempre fui de acordo com a linha de trabalho dele. Eu espero que nesse tempo que ele ainda tem como governador, nesse primeiro mandato, ele consiga resolver todas essas questões. Eu tenho fé que ele tem capacidade para resolver todas essas questões. Eu não vou criticá-lo. Não vou. Não é justo dizer que ele está descumprindo a promessa. Ele tem um tempo hábil para resolver todos esses problemas. Eu estou 100% à disposição para participar de todas essas conversas, como já venho fazendo há anos. É só você puxar lá nos registros do Palácio do Governo quantas vezes participei de reuniões com secretários executivos que estão redigindo a lei orgânica. É só conversar e perguntar para eles quantas horas eu passei explicando todos os elementos relacionados com a lei orgânica. Lei orgânica da qual eu sou professor. Tenho um curso gravado sobre lei orgânica da Polícia Civil de São Paulo, assim como tenho um curso gravado sobre todas as leis orgânicas das polícias civis do Brasil inteiro. Então, deixei bem claro qual é o meu nível de conhecimento, qual é o objetivo que nós temos que alcançar. Então, em relação aos pleitos da segurança pública, governador Tarcísio, eu estou à disposição, eu estou aqui para contribuir, assim como contribuí durante todo o meu mandato, para que tudo isso seja resolvido. Esse é o meu desejo como parlamentar, e eu espero que esse desejo esteja representando todos os meus eleitores, todos os meus colegas policiais do Estado de São Paulo. Acho que nesse ponto ficou claro. Em relação ao Senado, do meu, até onde eu sei, eu sou um mero deputado federal, até onde eu sei, uma vaga do Senado, quem escolheu o candidato foi o governador Tarcísio, escolheu o secretário Derrite, deputado federal, secretário de Segurança Pública e nosso pré-candidato ao Senado por São Paulo. São 2 vagas. A segunda vaga, que era destinada ao Eduardo Bolsonaro, que injustamente está impossibilitado de concorrer fisicamente, ele não está inelegível, ele simplesmente está exilado do Brasil pelas perseguições que sofre por ser filho do presidente Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é o titular dessa vaga. Eu acredito que Eduardo Bolsonaro deve articular a escolha do candidato. Então, com todo respeito, eu sou mero deputado federal, não sou eu que participo da escolha, não sou eu que determino nada, eu não tenho preferência de candidato ao Senado, o que eu quero é que São Paulo finalmente tenha senadores úteis. Os senadores que hoje ocupam as cadeiras, com exceção do nosso senador eleito pelo Jair Bolsonaro, o astronauta Marcos Pontes, os outros 2 são absolutamente inúteis ao Estado de São Paulo. Esse é o meu pleito. Que nós tenhamos, na próxima eleição, 2 senadores de direita representando o Estado de São Paulo no Senado Federal.